meu amigo, a gente não para de pagar mais imposto e ainda assim não tá sendo suficiente. Ainda assim, a nossa dívida como país segue aumentando e eu não sei onde esse negócio vai parar. Você acha que o Brasil tá indo pro caminho pra Argentina, Venezuela? Quer dizer, a Argentina nem pode mais ser usada como comparação, que agora tá voando. Agora a gente, junto com a Venezuela, Bolívia, que tá indo pro caminho do patinho feio da América do Sul. Você acha que esse negócio tem chance de mudar? Olha, eu vou te passar algumas informações nesse vídeo e aí no final vou pedir o seu comentário aqui para saber qual que é a tua opinião e provavelmente você vai perceber qual que é a minha. Então, para começo de conversa, o ano de 2024 foi a maior arrecadação de impostos da história do Brasil. Crescemos quase 10% em relação a 2023 e é até difícil olhar para esse número, 2,65 trilhões de reais que os brasileiros pagaram em impostos. Depois o país ainda fala que não tem dinheiro, né? E quando a gente olha uma visão um pouco mais fechadinha, só para o mês de dezembro, a gente teve uma arrecadação subindo quase 8% acima da inflação. Então, quando você reclamar que o teu salário não está corrigindo para a inflação, saiba que os teus impostos estão e bem acima, né? Pensa aí em um investimento que te dá inflação mais 8% ao ano, ia ser muito bom, né? Se bem que o nosso tesouro IPCA+ está batendo na porta aí já. 261 bilhões de reais apenas no mês de dezembro, meu amigo, não é pouca coisa não. Porém, entretanto, todavia, mesmo com todo esse dinheiro sendo arrecadado para os cofres públicos, sendo pago por nós, cidadãos desse país, ainda não está sendo suficiente para fechar a conta. Tanto é que a gente tem visto aí cada vez mais os economistas, especialistas projetando ainda um crescimento da nossa dívida pública, e é por isso que os ativos aqui no Brasil estão muito baratos e estão ficando ainda mais baratos. Mas o que mais me preocupa nessa história toda é isso daqui: governo Lula perdendo popularidade, principalmente no Nordeste. A base mais forte desse governo do PT, historicamente sempre foi e continua sendo. E mesmo lá, o PT tá perdendo força. Isso daqui se agravou, principalmente depois daquela confusão, aquela atrapalhada com relação ao monitoramento ou taxação do Pix. E isso daqui é muito preocupante, que se a gente olha, ó, de dezembro a janeiro, que foi quando teve essa confusão, a aprovação geral do trabalho do Lula caiu 5%, de 52% para 47%. Pela primeira vez, o número de pessoas que desaprovam o governo foi superior dos que aprovam, 49 contra 47. E no Nordeste, só especificamente, a queda foi ainda maior, caiu 10 pontos percentuais e a reprovação subiu 5. Ou seja, mesmo lá na casa do Lula, praticamente, na casa do PT, né, dos governos de esquerda de maneira geral, e a gente já sabe os motivos, né, muita pobreza, então os programas de transferência de renda acabam incentivando com que essas pessoas votem mais para esses governos. Isso é uma situação delicada, né, e até difícil pra gente que tá fora dessa realidade de opinar, porque é fácil para mim aqui da Zona Sul de São Paulo falar, pô, esses caras não sabem votar, esses caras só ficam aí querendo mamar nas tetas do governo. Porém, cara, eu sei que eu vou ter amanhã eu vou continuar tendo um teto sobre a minha cabeça, eu vou continuar tendo um prato de comida para eu comer, não, né, alguns, vou ter minhas 6, 7 refeições ao longo do dia, tranquilamente, não vou passar fome, não vou passar necessidade. Agora, quando você tá lá num barraco, não sabe se vai ter o que comer, não sabe se seu barraco vai estar de pé no final do dia, e a única referência que você tem é esse dinheiro aí que, pô, honestamente é uma miséria, esse dinheiro do Bolsa Família que a pessoa recebe para poder ter o que comer, para poder dar de comer para seus filhos, pô, é uma realidade totalmente diferente e que, honestamente, nós que estamos aqui nessa bolha, independente de você estar na mesma região que eu ou não, mas se você está me assistindo, você está numa condição legal, não tem como a gente entender. Pelo menos é isso que eu acho, eu tento não julgar baseado nessa percepção. O que realmente me deixa injuriado, né, me deixa puto da vida, é as pessoas daqui, dessa minha bolha,
que votaram no Lula e agora estão aí reclamando e agora estão achando ruim que tá acontecendo o que a gente já previa que ia acontecer, né? Pô, você achou que o quê? Que o PT ia mudar da água pro vinho de uma eleição para outra. Aí a gente pega aqui, ó, economia do Lula 3 tá mais para Dilma 1 ou Dilma 2. Então nem querem mais comparar o Lula com as gestões anteriores dele mesmo, né? Agora já estão olhando pro pior mesmo, que são as gestões da Dilma. Cadê a Faria Lima agora? Que jurava de pé junto, ah não, o Lula 3 vai ser semelhante ao Lula 1, onde a gente teve um crescimento astronômico do Brasil, o PIB lá na lua, isso e aquilo. Cadê? Cadê vocês, senhores gestores de fundos de investimento, senhores economistas? Cadê os seus bilhões investidos aí? Agora vocês estão correndo, né, com o rabinho entre as pernas. Agora vocês não querem mais o Lula, agora vocês estão vendo o que é o PT, que honestamente se você não sabia ainda, meu amigo, eu não sei o que você está fazendo nesse seu trabalho aí. Aí agora vem, né? Realmente há algumas similaridades entre os períodos dos governos petistas. Pela primeira vez, desde o segundo mandato da ex-presidente da Dilma, a taxa básica de juros, a Selic, deve ultrapassar a barreira dos 14%. Agora está 12,25%, mas o Copom já antecipa duas novas altas de 1 ponto percentual na Selic nas próximas reuniões. Meus amigos, se preparem que vai piorar antes de melhorar. E aí quando a gente faz uma rápida análise do histórico desde a Dilma até agora, qualquer coincidência é mera semelhança, né? Isso daqui é o gráfico da taxa Selic. Lá na Dilma começou na casa de uns 12, aqui 11, alguma coisa, né? O gráfico não tá com a escala. Deve ter chegado aqui na casa de uns 8 e terminou a 14,25. Entrou o nosso querido vampirão, jogou a taxa de 14,25 lá para 6,5 ao longo dos fatídicos anos de 2020 e 2021. Durante o governo Bolsonaro, a taxa chegou a 2%, que na minha opinião foi um exagero, não precisava disso, isso naturalmente cobrou o seu preço. Essa taxa rapidamente teve que ser elevada, já começou a sentir as consequências e a expectativa pela mudança de governo novamente, batemos 13,75, todo mundo achou que a coisa estava ficando boa e a taxa Selic já está subindo de novo. O que eu costumo falar é o seguinte, né? O Brasil é um país que tende à média. Quando as coisas estão muito ruins, a taxa sobe muito, a gente acha que agora vamos virar a Venezuela de uma vez por todas, não tem mais para onde correr. Acontece alguma coisa, no caso aqui foi o impeachment da Dilma, e as coisas voltaram a melhorar bastante. A gente tinha uma situação razoavelmente estável aqui no final do governo Bolsonaro. E aí vou mostrar a métrica de inflação para ficar mais fácil de fazer uma análise também, até mais completa, né? Só olhar para a Selic não diz muita coisa, mas aí acontece alguma coisa ruim aqui no Brasil, que nesse caso foi a eleição do PT novamente, e a situação já volta rapidamente a piorar, a gente volta para a média de novo. Agora a gente está seguindo de novo rumo ao desastre, rumo ao abismo, e na minha visão, em algum momento aí no futuro próximo vai acontecer algo, seja a mudança de governo, seja o dinheiro do investidor estrangeiro que vai nos ajudar a impulsionar a sair desse fundo do poço que a gente está se encaminhando. E quando a gente olha aqui, ó, para inflação, né, para não ter só o dado da taxa Selic, é uma situação até que semelhante, né? Durante o governo da Dilma, inflação lá no talo, ultrapassando ali a meta do Banco Central, que já era uma meta alta, né, de 4,5%, ultrapassando ali a faixa dos 6 na praticamente todos os anos, sendo que explodiu lá para quase 11 em 2015. Entrou o vampirão, controlou essa inflação, jogou para 6,29 ainda em 2016, depois ficou aqui dentro da faixa, né, da meta do Banco Central, ao redor de 3,5%, 4%. Veio a pandemia, a inflação explodiu novamente, né, 21 e 22, 10%, 5,80%, mas estava em uma trajetória de queda. Aí agora entra o governo Lula e a gente tem uma meta de inflação já bem mais baixa, e é o que você está vendo aí, né? Inflação fora da meta nos 2 anos, 2023 e 2024, e com uma tendência de alta. Esse ano a expectativa do mercado já está aí na casa desses 5% novamente. E se não bastasse todo esse caos na nossa economia, ainda tem a geopolítica para piorar a situação. Trump repete que Brasil está em grupo de países que cobram muita tarifa e querem mal aos Estados Unidos. Meu amigo, se não bastasse o dólar em alta, o Trump já citou aí o Brasil mais de uma vez nessa lista de países que, na opinião dele, taxam muito, que vão receber um tratamento na mesma moeda. Eu que é que não gostaria de ser inimigo do Trump, né? Mas aparentemente a gente está assumindo esse papel.
É ruim para empresas exportadoras, que se de fato o Trump aumentar essas tarifas dos produtos brasileiros que são exportados, naturalmente essas empresas vão perder mercado, vão perder competitividade frente às outras empresas que exportam para os Estados Unidos e pode acabar sobrando alguma coisa para impactar as nossas importações de lá também. Então já não basta ter um dólar na casa dos R$ 6, com economistas prevendo que vai para 7. Se bem que a opinião de economistas sobre dólar você pode usar para limpar depois que você vai usar o banheiro, né? Não serve de nada. A gente ainda pode sofrer com mais tarifas vindo lá da terra do tio Sam. Meus amigos, a situação aqui pra gente não tá fácil, mas caso você esteja na dúvida, se perguntando, oh meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu tô aqui para te ajudar. E aí, tem 3 alternativas. É conservador e não tem estômago para risco, não reinventa a roda. Aproveita essa Selic em alta para investir em títulos pós-fixados, aqueles que pagam um percentual do CDI ou da Selic, como CDBs de grandes bancos ou Tesouro Selic. Gustavo, eu já sou um pouco mais moderado, quero ganhar mais do que o CDI, mas não curto essa ideia de ações, essa loucura da Bolsa de Valores. Não estressa, vai de Tesouro IPCA+, saiba que quanto mais longo o título, mais oscilação vai ter, maior seu potencial de ganho também. Mas tem que ter um pouco mais de estômago. E se você é mais agressivo ou tem uma visão de longo prazo, não se importa com essas oscilações, com essa volatilidade, aproveita as promoções de boas empresas na Bolsa de Valores. E principalmente com relação a esse último tópico, eu acredito que eu posso te ajudar dentro aqui da comunidade Renda na Bolsa. Já temos mais de 160 investidores que estão fazendo aí uma renda extra na Bolsa de Valores para maximizar os seus aportes todos os meses. E se você quiser conhecer nosso trabalho, conhecer nossa estratégia, vai estar aqui no primeiro link da descrição o link para você acessar essa página, entender como que funciona essa coisa de renda ativa, de trocas de ações, como que você pode turbinar os seus aportes para crescer o seu patrimônio na bolsa de maneira ainda mais rápida, mais acelerada, ter um dividendo mais gordo na sua carteira. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, eu e os outros membros, então vou deixar o linkzinho aqui para você. Mas caso isso daqui não te interesse, você quer continuar a sua jornada de aprendizado aqui no YouTube mesmo, com conteúdo gratuito, eu vou deixar então esse vídeo aqui para te ajudar, onde a gente fala um pouco mais sobre como analisar ações para o investidor comum, sem reinventar a roda, sem essas firulas que você vê por aí, o bom e velho arroz com feijão.